Aquele era um dos bairros mais antigos e pitorescos da cidade. Sempre foi conhecido por seu charme histórico e suas ladeiras sinuosas, repletas de casarões que pareciam saídos de outra época. Em 2019, entre os muitos casarões que pontuavam naquela rua, um em particular chamava a atenção por motivos diferentes dos outros. Com sua fachada desbotada e janelas quebradas, o casarão era uma lembrança silenciosa de tempos passados, guardando em suas paredes memórias que a maioria das pessoas preferiam esquecer. Construído no final do século XIX, o casarão pertencia à família Albuquerque, uma das mais influentes da época. Os Albuquerques eram conhecidos não apenas por sua riqueza, mas também por suas peculiaridades. A matriarca, Dona Beatriz Albuquerque, era uma mulher imponente, conhecida por sua beleza exótica e por seu fascínio pelo ocultismo. Embora mantivesse uma fachada respeitável na sociedade, boatos diziam que ela realizava rituais misteriosos em sua casa, algo que despertava a curiosidade e o medo dos moradores da região. Nos anos de 1970, a tragédia abateu-se sobre os Albuquerque. Em uma noite de junho, um incêndio de origem desconhecida consumiu o casarão, levando à morte todos os membros da família que ainda viviam lá. O que restou foi uma estrutura carbonizada e uma série de perguntas sem respostas. Com o tempo, o casarão foi abandonado, seu segredo selado sob uma camada de poeira e esquecimento. Décadas se passaram e o casarão tornou-se um ponto de interesse para os mais corajosos ou curiosos que sussurravam sobre as sombras que vinham ao cair da noite e aos sons inexplicáveis que pareciam emanar de dentro da casa vazia. Era comum ouvir histórias de pessoas que haviam tentado invadir o casarão apenas para saírem correndo, apavoradas, jurando nunca mais voltar. E muitos acreditavam que o espírito de Dona Beatriz ainda habitava a casa, presa em um ciclo de dor e arrependimento. No início de 2019, uma empresa imobiliária atraída pelo potencial turístico da região adquiriu o imóvel com o objetivo de reformá-lo e transformá-lo em uma pousada de luxo. O anúncio causou alvoroço entre os moradores locais que viam no projeto uma oportunidade de revitalizar a área, mas também despertou antigos medos e superstições. Havia algo de profundamente perturbador na ideia de mexer naquele lugar, que para muitos deveria permanecer intocado. As obras começaram em fevereiro de 2019 e logo no primeiro dia os trabalhadores notaram que algo estava errado. O ar dentro do casarão parecia pesado, denso, como se houvesse uma presença invisível observando seus movimentos. Carlos, um dos pedreiros mais experientes da equipe, foi o primeiro a perceber. Ele sentia um calafrio subir por sua espinha toda vez que entrava no casarão, mas atribuía isso ao desgaste da estrutura e à imaginação fértil. Afinal, não era incomum que locais abandonados tivessem uma atmosfera opressiva. No entanto, conforme os dias se passavam, os fenômenos começaram a se tornar mais concretos. Ferramentas que eram deixadas em lugar no final do dia, pela manhã estavam em outro, e as luzes das lanternas piscavam sem motivo aparente. Passos podiam ser ouvidos no corredor vazio, como se alguém estivesse seguindo os trabalhadores. Mas o evento que realmente marcou o início do terror foi o que aconteceu com Carlos em uma tarde nublada de março. Enquanto trabalhava no segundo andar do casarão, Carlos sentiu um frio repentino, como se a temperatura tivesse caído bruscamente. Ele parou por um momento, tentando entender o que estava acontecendo, quando avistou algo pelo canto do olho. Virando-se lentamente, ele viu uma figura esfumada de uma mulher na entrada de um dos quartos. Ela parecia estar debruçada sobre algo, como se cuidasse de um bebê em um berço invisível.
Carlos ficou paralisado de medo, incapaz de se mover ou gritar. A mulher ergueu a cabeça e seus olhos, vazios e escuros, encontraram os dele. E foi então que ela sussurrou algo, uma palavra ou um nome que Carlos não conseguiu entender, mas que encheu de um terror indescritível. Ele deu um passo para trás e tropeçou, caindo de joelhos enquanto a figura lentamente se dissipava, deixando apenas o som de um leve choro de bebê ecoando no ar. Quando os colegas o encontraram, Carlos estava em estado de choque, murmurando incoerências sobre a mulher do casarão. Ele foi levado ao hospital, onde permaneceu por alguns dias em observação, e apesar de todos os esforços para que ele recuperasse, Carlos nunca mais foi o mesmo. Após sair do hospital, ele abandonou o trabalho e mudou-se para o interior, recusando-se a falar sobre o que havia visto. A história de Carlos logo se espalhou, atraindo a atenção da mídia local, e uma equipe de reportagem de um canal logo decidiu fazer uma matéria sobre o casarão, explorando as lendas urbanas e os relatos de assombrações que cercavam o lugar. No início, tudo parecia ser mais uma daquelas reportagens sensacionalistas, feita para aumentar a audiência, mas o que a equipe capturou mudou completamente o tom da matéria. No dia da gravação, a equipe composta por 2 repórteres, um câmera e um técnico de som chegou ao local no final da tarde e o objetivo era fazer uma cobertura geral do local, entrevistar os moradores da região e, com sorte, capturar algum fenômeno inexplicável que pudesse ser incluído na matéria. Eles começaram entrevistando alguns operários que relataram os estranhos eventos que vinham ocorrendo e depois decidiram explorar o interior do casarão. Assim que entraram, todos sentiram uma sensação de desconforto. O ar era pesado, carregado com uma tensão palpável. As câmeras registraram a arquitetura antiga e deteriorada do casarão, com seus tetos altos, paredes descascadas e móveis cobertos de poeira. A luz do entardecer se filtrava através das janelas quebradas, criando sombras alongadas que pareciam dançar pelas paredes. E durante a gravação, enquanto o repórter falava sobre a história do casarão, o técnico de som notou algo estranho no áudio. Haviam ruídos de fundo que não deveriam estar ali. Sussurros baixos, quase inaudíveis, e um som rítmico que parecia uma canção antiga. E quando tentaram localizar a fonte do som, perceberam que ele vinha de uma das salas do andar superior. O grupo decidiu investigar e, ao subir a escada, a sensação de opressão aumentou e no topo da escada as luzes das câmeras começaram a falhar, piscando intermitentemente. Mesmo assim, eles continuaram, guiados pelos sussurros, que agora pareciam um pouco mais altos. E quando chegaram à porta da sala de onde os sons pareciam emanar, hesitaram por um momento antes de empurrá-la lentamente. Dentro da sala, eles viram algo que os fez congelar. No canto, perto de uma janela parcialmente coberta por cortinas esfarrapadas, havia uma figura indistinta, quase translúcida. Era a silhueta de uma mulher balançando-se levemente, como se estivesse cantando para um bebê. E por um breve momento, todos ficaram parados, incrédulos, até que a figura virou-se lentamente na direção deles. Seu rosto pálido e sem traços definidos pareciam se contorcer em um grito silencioso. Foi então que as câmeras pararam de funcionar, as luzes se apagaram e o som foi substituído por um silêncio ensurdecedor. Em pânico, a equipe correu escada abaixo e saiu do casarão, abandonando parte de seus equipamentos. A gravação, no entanto, não foi perdida, e quando revisaram o material, viram que haviam capturado uma imagem nebulosa atravessando o corredor, e o som dos sussurros em uma língua que ninguém conseguia identificar. A história foi ao ar causando um enorme rebuliço.
O casarão rapidamente se tornou famoso, atraindo tanto curiosos quanto estudiosos do paranormal. Alguns viam nisso uma oportunidade de explorar o mistério, enquanto outros, como trabalhadores da obra, viam apenas um perigo que deveriam ser evitado a todo custo. Após a reportagem, a situação no casarão piorou. Os fenômenos que antes eram sutis começaram a se manifestar de maneira mais agressiva. Janelas se fechavam violentamente sozinhas, mesmo quando não havia vento. Portas batiam com força, ecoando pelos corredores vazios, como se alguém ou alguma coisa quisesse desesperadamente sair ou manter algo preso ali dentro. E uma névoa fina e densa começou a aparecer misteriosamente dentro do casarão, mesmo em dias de calor sufocante, envolvendo o ambiente em um manto de mistério e medo. Os trabalhadores, que já estavam assustados por eventos anteriores, começaram a relatar aparições mais frequentes de sombras que se moviam pela casa, às vezes parecendo observá-los com atenção. E alguns diziam ouvir choros de criança que vinham de lugares diferentes a cada vez, e o som de uma melodia antiga tocando em um piano invisível. Outros sentiam mãos geladas os tocando repentinamente, fazendo-os perder o equilíbrio ou deixar cair as ferramentas. E um dos incidentes mais perturbadores envolveu um jovem eletricista chamado Rafael. Ele havia sido contratado para revisar toda a fiação do casarão, que estava em condições precárias, e enquanto ele trabalhava no porão, ele sentiu uma presença atrás de si. E quando se virou, viu uma figura feminina de pé, na penumbra, com um vestido antigo e cabelos longos cobrindo parcialmente o rosto. Ele ficou paralisado, sem conseguir falar ou se mover, enquanto a figura lentamente se aproximava. Rafael descreveu a sensação como se o ar ao redor dele tivesse se transformado em gelo, e quando a figura estendeu a mão em sua direção, ele gritou e desmaiou.